Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira hoje, em especial, eu quero falar sobre um transtorno de personalidade. E antes de nós entrarmos no assunto em si, eu quero te perguntar, você sabe exatamente o que é personalidade? Talvez eu esteja falando com alguém que já se perguntou ou então já ouviu falar que tal pessoa tem um tipo de personalidade, ou então já ouviu outro dizendo assim, esse indivíduo, essa criança, esse jovem tem uma personalidade forte, o que será que é isso? Como é que a psiquiatria consegue lidar com esses transtornos de personalidade? Na verdade, esse transtorno que nós vamos conversar hoje é um pedido de nossas ouvintes que escuta, que vê os vídeos no canal, e pediu para falar um pouquinho. Nós vamos tratar sobre o transtorno de personalidade de borderline. Ele é um transtorno de personalidade que se tem uma palavra que pode definir esse transtorno, é instabilidade. Como assim? É uma pessoa que tem um humor, o comportamento instável, ou seja, ora está bem, ora está mal, e nessa onda de vai e vem, de estar bem e estar mal, muitas vezes essa pessoa consegue e fica frustrada com a vida. Ou seja, essa instabilidade, ela vai afetar, como eu te falei, além do humor, além do comportamento, ela vai afetar também os relacionamentos. E é por isso que o indivíduo portador desse transtorno, ele tem uma vida muito instável, uma vida muito frustrante, porque nós sabemos que nossa vida ela consiste em relacionamento. E por ele ser um indivíduo instável, seu relacionamento ora está bom, ora está ruim, começa algo, mas logo desanda, parece que nada flui, nada dá certo. Sabe por quê? Porque existe uma relação entre o que é estável e o que é instável, e agora parece que a todo momento aquele indivíduo está à flor da pele, em que a ansiedade, a ira e a depressão parece que andam lado a lado e fazem parte desse transtorno tão limitante e tão delimitador da vida do indivíduo que possui. Mas aí você está se perguntando, mas quais são os sintomas? Primeiro, todos os sintomas eles estão relacionados à parte de humor, à parte comportamental e à parte psicológica. Ou seja, o indivíduo ele tem um comportamento muitas vezes compulsivo, autodestrutivo, em que ele começa a ter muitas vezes obsessão, ele passa a ter um comportamento autodestrutivo e agora ele não consegue entender e não consegue manter um relacionamento sadio, porque sempre esse relacionamento tende a findar, porque pessoas frustram pessoas, pessoas são frustradas por outras coisas, por indivíduos, e assim todos os seus relacionamentos, na maioria das vezes, não são sadios. Além disso, o indivíduo ele tem uma agressividade muito intensa, ele tem uma distorção da sua imagem, ele tem aquele narcisismo, ele acha muitas vezes que ele é melhor em tudo, ele tem uma autocrítica e também uma crítica muito apurada em relação àquilo que os outros fazem, e nada do que alguém faz para ele, nada está bom, em tudo que ele faz, muitas vezes é melhor do que qualquer outra pessoa. E além disso, esse indivíduo ele é aquele indivíduo que tem um medo constante, um medo de estar abandonado, um medo de se sentir sozinho e um medo de ter pessoas o criticando. Sabe por que isso acontece? Porque a raiva parece que está a todo momento naquele indivíduo, ele não consegue manter-se tranquilo, não consegue manter-se com calma e por isso agora ele começa a se frustrar cada vez mais e aquilo começa a piorar de tal forma que muitas vezes leva a uma automutilação. O indivíduo por várias vezes tem pensamentos de autoextermínio e muitas vezes se ele não tenta algo para si em si, ele vai tentar algo na vida do outro. Ou seja, se nós formos resumir esse indivíduo que tem tudo isso que eu te falei da parte comportamental, da parte de humor, da parte psicológica, esse indivíduo, além de tudo isso, ele tem aquela tristeza profunda, ou seja, no resumo de tudo, é um indivíduo que muitas vezes ele vai se sentir vazio. E às vezes, talvez eu esteja falando para alguém que convive ou já conviveu com alguma pessoa que tem esse diagnóstico.
e fica se perguntando e agora começa a pensar como é difícil viver com uma pessoa assim. E eu te digo, com certeza é difícil, mas sabe o que é mais difícil? Uma pessoa que possui esse transtorno, ela conviver consigo mesma, porque ela vive se perguntando o porquê e muitas vezes não entende como as coisas acontecem. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa que muitas vezes ela sente um vazio intenso e imenso e isso a consome dia a dia. Mas eu quero compartilhar com você um pensamento de um autor desconhecido que diz assim: muitas vezes o fator determinante das vitórias não são as escolhas, mas sim as renúncias. E esse pensamento é tão verdadeiro, tão fiel, que muitas vezes para nós conseguirmos algo, não é algo que vamos fazer, mas é algo que vamos nos abster de fazer. É por isso que muitas vezes quando você pega no tratamento desse indivíduo, esse tratamento ele é baseado em renúncias, em deixar de estar, em permitir que as coisas aconteçam e por isso o indivíduo com esse transtorno consegue obter a tão sonhada estabilidade. Mas aí você talvez esteja perguntando qual é a causa. Não existe uma causa totalmente esclarecida, existe uma divergência entre muitos estudiosos, mas todos esses eles convergem a alguns fatores que levam a esse indivíduo a começar a ter esse problema. Primeiro, esses sintomas eles começam a aparecer na adolescência, mas só que ele se desenvolve totalmente na vida adulta. E sabe por que isso acontece? Quando nós somos crianças, adolescentes e logo depois vamos à vida adulta, os problemas eles vão se somando e muitas coisas que não foram resolvidas enquanto era criança, enquanto era adolescente, muitas frustrações que houveram no passado, muitas vezes no futuro, quando o indivíduo é adulto, começa a trazer lembranças e a remeter situações que não foram resolvidas. E é por isso que as causas, elas têm fatores genéticos, sim, mas não têm fatores genéticos definidos. Alguns estudiosos dizem que fatores genéticos, mais algumas causas, alguns fatores ambientais, mais também a parte hormonal, a ausência de serotonina, dopamina, tudo isso conflui e faz com que o indivíduo comece a ter a predisposição de ter esse transtorno, sendo que o principal fator gatilho são os fatores ambientais, tais como estresses, tais como frustrações, tais como alguma coisa não resolvida e que agora, dia após dia, faz com que o indivíduo lembre e relembre daquilo que passou, mas não foi resolvido. Mas talvez você esteja se perguntando qual é o tratamento? De acordo com o DSM-5, que é o Manual das Doenças de Transtornos Mentais, que é mais ativo nos Estados Unidos, mas também que aqui no Brasil se utiliza, esse transtorno de borderline, ele tem como tratamento principal a terapia dialética comportamental. O que é isso? É algo que foi descoberto lá nos anos 80, alguns dizem 1994, mas antes já tem histórico que já existia em que o indivíduo ele precisa de momentos para ele poder conversar, extravasar, explicar suas frustrações, para entender o porquê está acontecendo. Mas além da terapia dialética comportamental, também existe a terapia cognitiva comportamental, psicoterapia, outras terapias e também a medicação. Sendo que neste momento, neste transtorno, a medicação ela é apenas um adjuvante, ou seja, ela vai auxiliar nos sintomas de ansiedade, nos sintomas depressivos, nos sintomas psicóticos, mas o principal tratamento são as terapias. Mas sabe, talvez você esteja perguntando, mas e aí, tem cura? Em nenhum momento você vai encontrar na literatura algo que diz que tal coisa vai curar esse transtorno. Mas sim, o objetivo do tratamento é trazer a melhor qualidade de vida para o indivíduo, porque é um indivíduo que sofre dia a dia, porque todos os seus relacionamentos, quer pessoais, quer no trabalho ou em qualquer esfera, são relacionamentos ruins, são relacionamentos que logo começam, mas também têm um curto prazo e acaba, e por isso essa pessoa fica frustrada e se isola porque ela prefere ficar sozinho do que se frustrar e continuar a sofrer.
Mas e a Bíblia? Como é que a Bíblia consegue se relacionar com um transtorno de personalidade tão evidente? É tão evidente, mas tão evidente que só no Brasil hoje subestima-se que existe pelo menos 200 milhões de pessoas que têm esse transtorno. E antes de eu ler a Bíblia e te ajudar a entender como é que isso funciona, como é que Deus pode nos ajudar, para eu e você termos um diagnóstico, primeiro a pessoa precisa passar por um médico, o psiquiatra, mas o psicólogo também ele auxilia de maneira muito positiva nesse caso. E além disso tem que ter o cuidado para não ter um diagnóstico falso, porque muitas vezes existe confusão, porque existem sintomas semelhantes com o transtorno bipolar, com o transtorno de estresse pós-traumáticos e também devido ao uso de algumas substâncias. Mas aí eu te pergunto, será que a Bíblia consegue relacionar? Como é que Deus consegue nos ajudar? E eu te digo, é lógico que Deus é capaz de nos ajudar. Sabe por quê? Porque o indivíduo que passa por esse transtorno de personalidade, muitas vezes ele não consegue entender por que aquilo acontece com ele, ele não consegue se conhecer, porque muitas vezes o que ele quer não é aquilo que ele faz, e na hora que ele pensa, ele já fez. Na hora que ele para raciocinar, aquilo já aconteceu, porque muitas vezes as emoções tomam conta e antes dele raciocinar, ele já agiu. Mas só que Deus, aquele que criou a mim e a você, conhece a mim, conhece a você. E lá em Salmos, no capítulo 139, no versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sabe, querido, eu não te conheço e independente onde você esteja, independente com quem você vive ou convive, eu quero te apresentar alguém que te conhece, que sabe as tuas frustrações, sabe os teus problemas e só ele pode resolver todos os teus transtornos. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, não estou dizendo que você não vai ter frustrações, mas eu estou dizendo que com Jesus, aquele que te conhece antes mesmo de você nascer, aquele que sabe todos os teus gostos e anseios, só Ele pode te ajudar a resolver todos os teus problemas. Eu quero terminar te contando uma história, é apenas algo para ilustrar, mas na verdade nunca aconteceu. E sabe por que eu quero te contar essa história? Porque o foco do tratamento desse indivíduo é fazer com que ele tenha metas, que ele consiga estabelecer metas e cumprir essas metas. E o tema dessa história é de olhos nas metas. Conta a história que um cocheiro, ele usava sua carroça para carregar abóboras. E agora ele colocava várias abóboras até completar todo o espaço da sua carroça. E enquanto ele caminhava com a carroça, ele ia em uma estrada cheia de buraco e poeira. E toda vez que ele passava por um buraco, ele sentia aquele solavanco e quando ele olhava para trás, todas as abóboras estavam completamente bagunçadas. E aí ele fazia o seguinte, ele parava, arrumava todas as abóboras, voltava para continuar seu caminho. Mas só que logo em seguida passava por um novo buraco e novamente um novo solavanco fazia com que todas as abóboras ficassem desarrumadas novamente. Ele já estava desanimado porque toda vez que arrumava, logo em seguida ficava bagunçado. Já estava começando a desistir. Foi então que no caminho ele viu que um outro cocheiro estava passando na sua frente e também carregava abóboras. E agora ele via que enquanto aquele cocheiro passava pelos buracos, sentia os solavancos que a estrada causava, as abóboras dele também bagunçava, mas ele não parava, ele continuava. E quando ele continuava, em outro buraco ele tinha um novo solavanco, mas as abóboras que estavam desarrumadas agora se arrumavam sozinha. Ele não precisava parar. Sabe o que essa história ensina para mim e para você? Que no decorrer da vida nós vamos ter problemas, nós vamos encontrar desafios, mas muitas vezes os próprios problemas da vida vão ser resolvidos pela vida.
Talvez eu esteja falando com alguém que esteja frustrado porque não está conseguindo resolver. É difícil, mas dá para viver. Não é medicação que vai resolver tua vida, não é psicoterapia ou terapia cognitiva que vai resolver todos os teus problemas. Vão auxiliar sim, mas tem alguém que pode te auxiliar muito mais e que pode te trazer paz, pode te trazer descanso e te ajudar a resolver a vida, se chama Jesus. Confia nele, mantenha-se firme, não desista, não pare, siga em frente, porque Jesus está com você. Forte abraço, transmita essa mensagem, leve esperança e que Deus te abençoe.